Olá, turma. Vamos à nossa aula de física. Hoje nós vamos ver aceleração média. Vocês já viram anteriormente velocidade média. E nós falamos que velocidade média era a razão entre a variação de posição pela variação de tempo. Agora vamos ver o que é que significa aceleração média. Introdução. Você já observou com atenção os movimentos do nosso cotidiano? Por exemplo, um automóvel em movimento sempre está mudando a sua velocidade, não? É comum ouvirmos alguém falar para o motorista: acelera aí, pedindo que o indivíduo aumente a velocidade do automóvel. No entanto, é preciso ressaltar que a aceleração não se aplica apenas para aumentar a velocidade, pois quando reduzimos também temos aceleração. Nesse caso, é uma aceleração negativa, que significa que o automóvel está diminuindo de velocidade. Então, veja bem, a aceleração, ocorre uma aceleração quando há uma variação na velocidade num determinado instante. Se você percebe que a velocidade aumentou, aí nós temos uma aceleração positiva. Se você percebe que a velocidade diminuiu, nós temos uma aceleração negativa. Então, a aceleração é essa variação que há de velocidade verificada em um determinado intervalo de tempo. Tá ok? Então, a aceleração média de um móvel. A aceleração média de um móvel é a razão entre a variação da velocidade que o móvel sofre e o intervalo de tempo durante o qual ele se processa. A fórmula para se determinar a aceleração média é exatamente essa daqui. A aceleração média é igual ao quociente entre a variação de velocidade pela variação de tempo. Então, a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT, né? Como ΔV é a variação de velocidade e ΔT é a variação de tempo, nós podemos dizer também que a aceleração média é igual a ΔV, V menos V0, substitui ΔT por T menos T0. Então, podemos utilizar uma dessas fórmulas aqui, dependendo do exercício, do problema, tá ok? Onde V0 é a velocidade inicial, V é a velocidade final, T0 tempo inicial, T tempo final e a M é a aceleração média. Quando nós estávamos estudando velocidade média, a gente fez uma análise das unidades de medida. Também vamos fazer uma análise das unidades de medida para aceleração média. Pessoal, existem dois sistemas, já falei para vocês, de unidades. Sistema CGS, que é centímetro, grama, segundo, e o sistema MKS, que é o sistema internacional, que é metro, quilograma por segundo. Então, a grandeza V0, que é a velocidade inicial, no sistema CGS, a unidade é centímetro por segundo. Já no sistema MKS, que é o sistema internacional, é metros por segundo. A grandeza, velocidade final, no sistema CGS tem que ser dada em centímetro por segundo. No sistema MKS, metros por segundo. O T0, que é o tempo inicial, no sistema tanto no sistema CGS quanto no sistema MKS, é segundo. O tempo final, tanto no sistema CGS quanto no sistema MKS, também é segundo. E a aceleração média, como aceleração nós já sabemos que é velocidade sobre tempo, quando no sistema CGS a velocidade é centímetro por segundo, o tempo é S. Então, centímetros por segundo dividido por segundo dá centímetro por segundo ao quadrado. Então, no sistema CGS, a aceleração média é centímetro por segundo ao quadrado. No sistema MKS, como a velocidade é metros por segundo e o tempo é segundo, então a aceleração média é metros por segundo ao quadrado.
tá ok? Então nós temos que trabalhar sempre dentro do mesmo sistema. Por isso que temos que fazer algumas transformações de unidade, tá ok? Vamos à questão número 7. A questão número 7 diz o seguinte: um automóvel inicialmente com velocidade de 36 km por hora, que é a velocidade inicial, atinge a velocidade de 72 km por hora, que é a velocidade final, após 10 segundos. Então, no tempo inicial, é 36 km por hora. No tempo final, é 72 km por hora. Determinar a aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado nesse intervalo de tempo. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é determinar os dados do problema. É só ler. Um automóvel inicialmente com velocidade de 36 km por hora, então V0, 36 km por hora. Atinge a velocidade de 72 km por hora, então V é igual a 72 km por hora. Após 10 segundos, então T é igual a 10 segundos. T0, 0 segundo. Ele quer saber a aceleração média, então ele quer saber AM igual interrogação. Pessoal, como ele quer a aceleração média em metros por segundo ao quadrado, então nós vamos trabalhar no sistema MKS. No sistema MKS não tem quilômetros por hora, tem metros por segundo. Então nós vamos transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Então, nós vimos anteriormente que para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir o valor por 3,6. Então, velocidade inicial é igual a 36 km por hora é igual a 36 dividido por 3,6. Eu tenho uma divisão aqui de onde nós temos o divisor, um número decimal. Eu já falei para vocês anteriormente, toda vez que tivermos número decimal, tanto no numerador como no denominador, nós temos que passar para o número inteiro. Então, esse 3,6 inteiro, ele fica 36. Para 3,6 ficar 36, eu andei uma vírgula, uma casa para a direita. A mesma coisa eu tenho que fazer no numerador. 36, uma casa para a direita, acrescenta 0. Então não tem mais 36 dividido por 3,6. Eu tenho 360,36, que é igual a quanto? 10 metros por segundo. Transformando quilômetros por hora para metros por segundo. 72 km por hora é só pegar 72 e dividir por 3,6. Anda uma casa para a direita, fica 36, uma casa para a direita fica 620. 620 dividido por 36 dá 20 metros por segundo. Então agora tudo bem, pessoal. Metros por segundo, segundo está coerente, porque a aceleração média vai ser metros por segundo ao quadrado. Está tudo coerente. Então temos que fazer essa transformação, tá ok? Agora vamos desenvolver. A fórmula da aceleração média é: a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT, onde a aceleração média é igual. O que é ΔV? V menos V0. O que é ΔT? T menos T0. Substituindo os referidos valores pelos valores dados nos dados, nós temos que a aceleração média é V. V é 20, eu troco 20 menos V0. Quanto é V0? V0 é 10, então 20 menos 10. T é 10, então 10 menos 0. Resolvendo as devidas operações, nós temos que a aceleração média é igual a 20 menos 10, 10, 10 menos 0, 10. Agora eu tenho 10 dividido por 10, que é igual a 1. Portanto, a aceleração média é 1 metros por, essa barrinha significa por segundo ao quadrado. Veja bem, o que quer dizer aceleração média 1 metro segundo ao quadrado? Que em cada segundo de movimento, a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Tá? Se fosse uma aceleração de 200 metros por segundo ao quadrado, dizíamos o seguinte: em cada segundo de movimento, a velocidade aumenta de 200 metros por segundo. Tá ok? Então, a aceleração média é 1 metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Agora, vamos resolver a questão número 8. A questão número 8 diz o seguinte: um móvel
com aceleração média de 4 metros por segundo ao quadrado, aquele da aceleração, tem velocidade instantânea de 18 metros por segundo, no tempo 4 segundos. Qual a velocidade do móvel no tempo zero? Então, ele diz que ele tem uma aceleração quando na velocidade instantânea de 18 metros por segundo, no tempo de 4 segundos. Qual a velocidade do móvel no tempo zero? Então, veja bem, como ele deu a aceleração, vamos aos dados do problema. Como ele deu que a aceleração média é 4 metros por segundo ao quadrado, então a m é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade instantânea é 18 metros por segundo, então essa é a velocidade final, 18 metros por segundo. E esse tempo, que é 4 segundos, é o tempo final, porque o tempo inicial é zero, tá? O tempo inicial é zero. O que ele quer? A velocidade inicial. Ok? Então vamos lá. Um móvel com aceleração média de 4 metros por segundo ao quadrado, então aceleração média de 4 metros por segundo ao quadrado, tem velocidade instantânea de 18 metros por segundo, então a velocidade final 18 metros por segundo, no tempo 4 segundos, portanto o tempo 4 segundos. Eu tenho tempo 4 segundos, o tempo inicial zero, e eu quero saber a velocidade inicial nesse tempo zero, ok? Então esses são os dados do problema. Agora vamos ao desenvolvimento. Aplicando a fórmula, nós temos que a aceleração média é igual a V menos V0 sobre T menos T0. Tá ok? Substituindo a aceleração, que é 4, então aceleração média por 4 igual V por 18 menos V0 é o que eu quero, dividido por T é 4, menos T0 é 0. Aí eu tenho 4 igual 18 menos V0, 4 menos 0. Então vamos resolver essas operações. 4 é igual 18 menos V0, não podemos resolver, deixamos indicado. 4 menos 0, 4. Agora, nós percebemos aqui que nós temos uma proporção, que é a igualdade entre dois termos. Então vamos fazer 4 sobre 1, todo número pode ser colocado sobre 1, é igual 18 menos V0 sobre 4. Pessoal, aqui eu tenho uma proporção que é a igualdade entre duas razões. Nós temos que determinar esse termo aqui. Aqui é como se fosse o termo x. O que é que nós vamos fazer? Conforme eu já expliquei para vocês. Quando eu quero determinar esse termo x, eu traço uma vertical cortando esse termo, que esse termo x agora é 18 menos V0. Traço uma vertical cortando ele e traço uma horizontal também cortando esse termo, 18 menos V0, tá ok? E agora, como eu estou querendo determinar o valor de 18 menos V0, aí eu faço 18 menos V0 é igual traço de fração. Em cima do traço de fração, eu vou colocar os valores que foram cortados. Quem foi cortado nessa brincadeira? 4 e 4 são os termos que foram cortados. 4 vezes 4. E no denominador, vou colocar o termo que não foi cortado, que é 1. Resolvendo as operações indicadas, nós temos que 18 menos V0 é igual a 4 vezes 4, 16 sobre 1 dá 16. 18 menos V0 é igual a 16. Isolando o V0, portanto, menos V0 é igual a 16, que já está no segundo membro. 18 passando para o segundo membro fica menos. Então, eu tenho que menos V0 é igual a 16 menos 18. Então, menos V0 é igual subtração de números relativos com sinais contrários, subtrai-se e dá o sinal do maior. 18 menos 16 dá 2, sinal do maior menos, portanto menos 2, tá ok? Menos V0 é igual a menos 2. Como eu quero determinar o valor do V0 positivo, eu multiplico tudo por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? É trocar o sinal. Onde eu tinha menos V0, passa a ser V0. Onde eu tinha menos 2, passa a ser o quê? 2. Portanto, a velocidade inicial é 2 metros por segundo. Tá? Isso ele quer dizer o seguinte: a aceleração de 4 metros por segundo tem velocidade instantânea de 18 metros por segundo
no tempo de 4 segundos. Qual a velocidade do móvel no tempo zero inicial? A velocidade inicial é 2 metros por segundo. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Até a próxima aula.